1º de maio, Dia da Classe Trabalhadora. A história do trabalho no Brasil é marcada sobretudo pela escravidão e pela permanente desigualdade de gênero e raça. A escravidão deixou marcas profundas, forjando uma ética do trabalho degradado e uma indiferença moral das elites em relação às necessidades da população. Nós temos mais tempo de trabalho escravo do que de trabalho livre, e mesmo com o fim da escravidão, os negros continuaram em uma posição social subalterna. Frisa o doutor em sociologia, Fernando Cotanda. Ou seja, as definições de trabalho ao longo da história carregam sempre certa ambiguidade. Clarice Esperança, doutora em História, professora e pesquisadora da história social do trabalho, contextualiza como surgiu a relação brasileira com o trabalho e como isso se mantém até os tempos atuais. A nossa relação com o trabalho e todo o resto está sempre mudando. Porém, ao mesmo tempo, algumas coisas permanecem. Há aspectos do século XVIII que identificamos e conseguimos ver a sua relação com o presente, diz ela. No Brasil, o 1º de maio é um momento de celebração de trabalhadores organizados, que durante a Primeira República lutavam pelas 3 8 horas, ou seja, a divisão do dia em 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Estamos falando aqui da grande luta dos trabalhadores na Primeira República, 1889-1930, que é marcada pelo início da industrialização e de uma mão de obra formada por trabalhadores livres, explica Esperança. Lembre-se que a Lei Áurea, que abole a escravatura no Brasil, é de maio de 1888. No entanto, é somente a partir de 1906 que o movimento operário brasileiro passa a ter maior organização. A forma como hoje compreendemos as experiências de trabalho no Brasil tem relação com a preponderância na escravidão no país. O Brasil foi o principal destino de escravos, principalmente no século XIX, quando cerca de 5 milhões de pessoas escravas são trazidas para cá. Durante a abolição da escravatura, temos o contraste entre uma corte que quer ser civilizada e uma sociedade brasileira baseada na escravidão e, portanto, na exclusão dessas pessoas de qualquer tipo de cidadania, explica Clarice. Diante do contexto atual, é necessário refletirmos acerca do trabalho, da classe trabalhadora e pandemia. Com a situação de mercado comprometida devido à pandemia, em especial em países como o Brasil, o aumento da desigualdade e da pobreza são inevitáveis. Por outro lado, a pandemia pode servir como um grande laboratório para se testar novas relações de trabalho, novas tecnologias, sistemas mais eficientes e uma nova organização dos negócios. O mercado de trabalho refletirá sobre as mudanças socioculturais que momentos como esse podem provocar. Há várias questões que vinham sendo discutidas antes e que agora precisam ter o debate e organizado. As relações de trabalho serão repensadas, mas ainda não sabemos o resultado disso, diz Cunha. Em meio a tudo isso, ainda temos questões de gênero e raça a serem discutidas no Brasil, como bem lembra o professor Fernando. A renda média mensal do brasileiro branco, seja ele trabalhador formal ou informal, é muito superior à do trabalhador negro. As mulheres negras, por sua vez, como resultado de uma dupla discriminação de gênero e raça, apresentam uma situação de sistemática desvantagem em todos os principais indicadores sociais e de mercado de trabalho. A taxa de desemprego de mulheres e negros é sistematicamente superior à de homens e brancos, e a taxa de desemprego das mulheres negras é quase o dobro da dos homens brancos. Neste momento, o vírus nos coloca numa situação de luta pela vida. O cenário de incerteza, medo e insegurança devido aos problemas de saúde pública e à falta de política social no Brasil fazem com que esse 1º de maio seja de reflexão,
Tudo isso nos afeta enquanto trabalhadores, mas acima de tudo, enquanto seres humanos. É preciso olhar para os trabalhadores, suas experiências enquanto sujeitos permeados por questões pessoais, de tempo e de construções históricas. Esse 1º de maio deve ser pensado a partir das pessoas que estão trabalhando. E eu ainda acrescento, é preciso ter respeito aos trabalhadores, porque eles são vitais para a nossa sociedade, reforça Clarice. Finalizando todo esse pensamento, deixo aqui uma frase como reflexão final. Seria lindo se as feridas coloniais, ao nos atravessar, não nos dividisse tanto. E assim, desejo a toda a classe trabalhadora um feliz 1º de maio.